Le voy a ceder la palabra a Jaime Berruc, secretario de Estado de Semagro de Mato Grosso do Sul. Por favor, Jaime, tienes la palabra. Gracias por la paciencia. Obrigado, boa tarde ou boa noite a todos vocês em alguns lugares aí. Bom, eu acho que num primeiro momento, eu acho que é importante o que nós ouvimos. Nós sabemos que os impactos, né, que a Covid está colocando em todas as economias, toda a questão da logística dos países. No Brasil, obviamente, que não é diferente. E eu queria trazer uma visão, talvez, do Brasil até um pouco mais otimista em relação ao curto prazo e ao longo prazo nessa questão da nossa hidrovia. O primeiro ponto, que como foi bem colocado aí, que nós temos que olhar um pouco o longo prazo, hoje nas cabeceiras, e está aí o meu colega também do outro estado, do Mato Grosso, nós temos aí uma série de problemas ambientais na questão da chamada bacia do Rio Paraguai, no Brasil, estou tratando do Brasil, e nós, inclusive, terminamos agora, recentemente, um estudo com a Agência Nacional de Águas, identificando esses pontos de assoreamento de uma série de afluentes do Rio Paraguai. Então, isso são medidas de médio e longo prazo, mas que impactam, além das questões de chuva, como tem acontecido uma restrição de chuva na cabeceira dos rios no Brasil, mas também impactam. Nós estamos discutindo a questão da instalação de hidrelétricas nas cabeceiras do Rio Paraguai. Nós temos um problema seríssimo de assoreamento dentro do Pantanal. Nós chamamos aqui no Brasil, nós temos um problema sério no rio chamado Taquari, que é um dos principais afluentes. Então, tem uma questão ambiental e eu fico muito à vontade de falar disso. Eu, aqui no Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Desenvolvimento, Produção e Meio Ambiente é a mesma secretaria. Eu também sou secretário de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, essa é uma questão de longo prazo, mas que ela não pode deixar de ser discutida quando nós pensamos no potencial da hidrovia e na capacidade dessa hidrovia. Nós vamos ter momentos de baixa do rio, como esse que está nesse momento, mas nós temos que olhar um pouco o longo prazo dessas questões ambientais para a gente tenha condições de navegabilidade em níveis aceitáveis do Rio Paraguai, quando a gente olha na questão, e do Paraná da mesma forma, que está também, lembrando que o Mato Grosso do Sul tem à sua esquerda a hidrovia do Paraguai e à sua direita a hidrovia do Paraná Tietê. Então, ele dos dois lados aí, nós estamos trabalhando com a questão das hidrovias. Então, esse é um dos pontos. Um outro ponto fundamental, e que foi muito bem comentado aí, nós temos os estudos já feitos mostrando, em termos de competitividade, vantagem competitiva logística, a melhor opção de saída dos produtos do Centro-Oeste é através da hidrovia. Isso está comprovado através de estudos, através de custos. E por que o Brasil, então, até o momento, não colocou volumes de cargas tão significativos nessa hidrovia? Por algumas restrições também, sobre o ponto de vista legal, que é importante destacar, sinalizações, capacidade de carga, restrições na área ambiental, principalmente na questão da dragagem. O Brasil e os ministérios públicos têm colocado muitas restrições nas propostas que nós temos de dragar a parte do Rio Paraguai em relação ao Brasil. Né? Por mais que tenha os estudos, tenham mostrado, mas existem restrições, isso acaba restringindo, obviamente, o volume de cargas. Mas, de qualquer forma, uma das grandes questões, o Brasil, vamos chamar assim, acessa a hidrovia hoje, basicamente em 3 pontos. Nós temos Cáceres, mas com uma série de restrições Corumbá-Cáceres sobre o uso dessa hidrovia. Nós temos Ladário com manganês. Esse ano a gente espera passar aí 3 milhões de toneladas entre manganês e minério de ferro. E Porto Esperança, que também é um porto de manganês. E nós fizemos uma opção estratégica para Mato Grosso do Sul, que foi a operação de Porto Mutim. Então, esse ano, nos últimos 4 anos, primeiro, posição do governo do estado de Mato Grosso do Sul, nós criamos uma política de incentivo fiscal, uma redução tributária para commodities, para quem o fizesse através da hidrovia. Então, nós temos se você pegar uma soja e mandar para Paranaguá, você não tem esse benefício fiscal. Você tem o benefício se você fizer a operação através da hidrovia. Então, nós fizemos uma opção estratégica pela hidrovia, conseguimos reativar um porto público que nós tínhamos de baixa capacidade, mas ele foi reativado em função desse benefício, e conseguimos inaugurar agora, no mês de março, um novo porto em Porto Mutim, que nós estimamos que nós vamos chegar esse ano em volume de carga em Porto Mutim, entre soja e milho, em torno aí de 1,2 milhões a 1,5 milhão de toneladas. Lembrando que o Brasil está com safra recorde de soja, lembrando que nós estamos com uma safra de milho agora entrando também com essa opção. Né? O que nós temos discutido muito
são opções de carga, de retorno, isso é fundamental para reduzir o custo, mas nós fizemos uma opção. E as pessoas perguntam, mas isso vai dar certo? Vai dar certo se nós tivermos um custo competitivo. E eu posso falar aos senhores, toda a região de produção, Mato Grosso do Sul, nós temos incorporado anualmente na produção de soja em torno de 200, 300 mil hectares adicionais de soja. Nós estamos tendo no estado uma grande substituição de pastagens por produção agrícola. Então, a nossa produção tem subido de uma maneira substancial. E o melhor, todos esses produtores que fizeram venda para a saída pela hidrovia foram melhor remunerados do que aqueles que o fizeram para a saída para Paranaguá. Então, existe uma opção estratégica com uma política pública muito definida em relação à hidrovia. E só para dar informação aos senhores, neste momento nós estamos licenciando, nós estamos na fase de licenciamento ambiental de mais 2 projetos de novos portos em Porto Mutim. Então, nós estamos 2 operando e já 2 em fase de licenciamento, mostrando realmente que essa, eu acho que houve uma ruptura estratégica do Brasil, e aí especificamente Mato Grosso do Sul, de olhar essa questão portuária. Nós, com certeza, estamos tendo o impacto aí da Covid, mas eu acho que é importante aí vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo no Brasil. Os números da Covid no Brasil são dramáticos, obviamente, vocês estão observando e estão vendo os números. O estado de Mato Grosso do Sul, nós temos, obviamente, um menor nível de infectados no Brasil, nós temos o menor nível de utilização de leitos no Brasil, a gente tomou uma série de medidas de controle sanitário, mas, obviamente, que o Brasil todo está impactado. E o Brasil fez uma definição importante, estratégica aí. Nós estamos identificando que a retomada, ela passa necessariamente pelo agronegócio. Então, o ministro Tarcísio tem feito um grande trabalho de investimento em infraestrutura, a ministra Tereza, que até é uma ministra oriunda aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Nós estamos todos trabalhando na retomada pós-Covid. O Brasil tem ampliado as suas exportações de commodities. Nós já retomamos o fluxo normal para, por exemplo, a China. Mato Grosso do Sul exporta 50% da sua produção total para a China, né? Então, nós já estamos retomando a questão da exportação. Nós tivemos uma queda do PIB. O único PIB no trimestre que não caiu foi do agronegócio. Então, está muito claro que a retomada pós-Covid do Brasil passa pelo agronegócio e passa pelo mercado internacional. Então, no curto prazo, nós temos aí uma perspectiva de utilização da hidrovia, de exportação, de uma maneira muito significativa, caso, obviamente, a gente consiga ter um calado suficiente, e isso vai depender, obviamente, das condições climáticas, dos custos competitivos, como vocês bem apresentaram aí, mas nós temos um cenário aí bastante favorável. Nós estamos trabalhando com um cenário de curto prazo bastante favorável e, obviamente, temos um cenário de médio e longo prazo, que é melhorar. Nós precisamos conseguir fazer com que essas nossas commodities, nossos produtos de exportação, tenham estrutura para ser carregado nas barcaças nos portos, que nós não tínhamos. Agora que nós acabamos de inaugurar, tínhamos um porto, salvo a questão de minério, e temos o segundo porto agora. Então, acho que a partir do momento que a gente consiga colocar essa infraestrutura, tanto rodoviária, para que a gente consiga chegar aos portos, e um dos problemas que o Brasil não utilizava é exatamente que nós não tínhamos nem rodovias chegando aos portos, à hidrovia, para que ela pudesse potencializar. Então, a gente trabalha num conceito aí de um eixo logístico aí importante para que a gente consiga realmente potencializar. E como vocês muito bem colocaram, nós temos aí um gargalo hoje em Paranaguá e Santos. Então, o Brasil procura alternativas rodoviárias, ferroviárias, portuárias, para conseguir sair com a sua produção. Então, eu acho que a gente está passando por um momento grave da Covid, da baixa do rio, mas a gente está conseguindo, no Brasil, olhar em relação à hidrovia, com todos os problemas muito bem colocados aí para os senhores. Eu acho que a questão do fitossanitário, nós vamos ter que definir um acordo de fitossanidade na hidrovia. Se nós não conseguirmos avançar com isso, nós temos restrições significativas. Então, assim como nós temos um acordo de operação, nós temos que criar uma situação, nós temos conversado isso com a ministra Tereza, a ministra tem conversado com os ministros correspondentes dos países da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, mas nós temos que avançar muito rapidamente nisso. Eu acho que hoje o Brasil, se nós rompermos a questão de um acordo sanitário no âmbito da hidrovia, eu tenho certeza que algumas milhões de toneladas vão ser colocadas. Se vocês terem uma ideia, no Mato Grosso do Sul, nós já somos um estado, ano passado nós produzimos 12 milhões de toneladas de milho, soja 11 milhões de toneladas, e nós já estamos com a projeção para o próximo ano de crescimento aí de mais 200 mil hectares, 270 mil hectares na soja. Então, eu acho que
tem um cenário de aumento de produção muito próximo à questão da hidrovia, que pode ajudar muito, além da questão, obviamente, da Bolívia, que tem toda a passagem por Mato Grosso do Sul, e que a Bolívia também tem se posicionado aí com aumento de produção. Então, eu queria deixar essa mensagem frente a todos esses problemas. O nosso olhar é de uma ampliação significativa por parte do Brasil e por parte do Mato Grosso do Sul da hidrovia e com o uso dessas estruturas de governo, como incentivo fiscal, financiamento para portos. Então, isso não foi interrompido com a questão da Covid, mas nós sabemos que temos problemas de consumo, temos problemas de demanda no mercado internacional, mas o Brasil, assim, a gente tem reposicionado com o retorno aí, principalmente da China no consumo das commodities e carnes, por exemplo, o Mato Grosso do Sul tem ampliado bastante também a sua operação. Celulose, que não é uma operação via hidrovia, ainda ela acontece. Hoje o Mato Grosso do Sul já se posiciona como o primeiro exportador de celulose do Brasil, utilizando basicamente os portos de Santos. Mas, futuramente, isso poderá ser até direcionado em função de uma relocalização de algumas indústrias pela hidrovia. Então, eu acho que o momento ele é muito grave, sob o ponto de vista da saúde no Brasil e em outro, mas, por outro lado, nós estamos muito definidos de avaliar todo esse encaminhamento. Nós já temos os nossos comitês que a gente chama de pós-Covid. A gente não quer esperar terminar toda a pandemia para poder fazer uma retomada da atividade econômica. Nós temos conciliado aí uma retomada de atividade econômica, uma abertura com a questão da Covid. Então, eram essas minhas palavras, né? Eu me coloco à disposição de ser bastante objetivo em relação ao posicionamento e eu acho que nós temos muito trabalho ainda no âmbito do desenvolvimento da hidrovia, né? E que ela realmente seja uma hidrovia internacional e não só segmentos de hidrovia e que aonde a gente procura sempre achar uma dificuldade no país seguinte. Eu acho que esse acordo que foi muito bem colocado lá no início, nós temos que realmente levar isso para os organismos, que a gente tem uma clareza do acordo e volta a destacar. Eu acho que nós temos que avançar, estamos à disposição e nossa ministra Tereza, que negocia esses acordos sanitários, nós temos que avançar muito rápido para que a gente possa ver uma sinalização de aumento de carga por parte da hidrovia. Muito obrigado. La siguiente pregunta se la vamos a hacer a Jaime Berruc. Tema liberación de convoys de Puerto Murtinho, Ladario y Cáceres. Considerando el potencial de exportación desde estos puertos, hay que tener representante del MAPA en cada puerto y acelerar el proceso de liberación de convoys aprovechando la tecnología. También tener el acuerdo del MAPA para emitir certificados fitosanitarios válidos para cargas de transbordo en Argentina y Uruguay hacia otros destinos finales. Quisiéramos escuchar la posición de Jaime al respecto, por favor. Essa é uma questão que nós estamos trabalhando, é uma questão fundamental para viabilizar e ampliar realmente a capacidade de nós colocarmos carga na hidrovia. E a gente tem conversado isso muito próximo, tanto com as associações aqui do Mato Grosso do Sul, associações de produtores, as empresas que fazem as cerealistas, as indústrias, juntamente com a ministra Tereza Cristina. Então, a ministra ela tem feito já um trabalho, mas a questão realmente fundamental hoje é da disponibilidade desses recursos humanos do Ministério para que possam estar fisicamente nessas operações. Então, para que eles não estejam fisicamente, nós temos que adotar algumas alterações do ponto de vista da legislação interna, a legislação do país. Então, nós estamos trabalhando nisso porque esse hoje é um ponto de gargalo, né, para que a gente consiga aumentar de uma maneira muito rápida o número de cargas que nós podemos colocar na hidrovia. Então, é um trabalho que nós temos feito, o governo do estado junto com o MAPA, né, e a gente entende que esse é um gargalo de curto prazo que tem que ser resolvido para que a gente consiga avançar. E depende essencialmente de uma postura nossa do governo brasileiro para resolver. Então, eu acredito que é uma solução que em poucos meses ela acaba sendo resolvida e a gente consiga realmente ampliar o número de cargas em função da questão do fitossanitário, dos certificados fitossanitários. Muchas gracias, Jaime, muy puntual y por lo menos es una buena noticia para quienes estaban con esta consulta.